Bom dia, meus amores, bom dia, turminha, tudo jóia com vocês? Bom, hoje é terça-feira, né? Mais um dia de aula, você daí, eu daqui, não é verdade? Mas quem sabe, logo, logo a gente tá juntinho de novo. Bom, vamos começar com nossa aula de hoje. Nós vamos ter aula de geografia, isso mesmo. Então já corre lá, pega teu livro e vamos compartilhar comigo de conhecimento, tá bom? Então pega teu livro, abre lá na página 12 de geografia, porque hoje nós iremos falar sobre problemas ambientais num campo. Isso mesmo. A gente já vem falando no decorrer das nossas aulas de geografia, né? Falando sobre o campo, né? A gente vem falando também sobre a pecuária, o extrativismo, enfim. A gente está dando continuidade ao trabalho no campo, que é importante a gente conhecer essa parte também, tá certo? Vamos lá? Então, o ser humano, né? Deus deu a natureza, deu o campo, tudo que existe foi Deus quem nos deu, não é verdade? E deu também para a gente criar, não é? A gente criar não, a gente cuidar, não é verdade? Então, o homem cria também, né, os seus animais, mas Deus deu para a gente cuidar do ambiente, do campo, seja ele qual for, não é verdade? Então, o que acontece? Sabe que o ser humano, o que eles fazem? Eles destroem muito, né, o meio ambiente, não é verdade? Então, o que acontece? Muitas vezes o ser humano, eles destrói paisagens, né, para fazer construção, né, construções de algumas outras coisas, tipo, por exemplo, tira árvores de um determinado local, aí se faz uma praça, se faz shopping, enfim, vai fazendo o desmatamento, coisa que a gente já escutou há muito tempo falar sobre a questão do desmatamento, que aconteceu já há milhares de anos e vem acontecendo até hoje a questão do desmatamento, não é verdade? Então, vamos lá. Então, na página 12, a gente vai ver aqui um pouquinho sobre que o homem altera essas paisagens e algumas vezes eles modificam o quê? A nossa natureza, não é? Que não é legal fazer isso, mas por outro lado, fazer o quê, né? Então, vamos lá. Vamos lá. E além deles fazerem essa questão de destruir a nossa natureza, né, sem necessidade, eles também não observam que as alterações podem causar efeitos negativos. Isso mesmo. Vai lá e destrói e pronto. E aí o que acontece? Acontece coisas que a gente vai ver aqui agora. Vamos lá, continuando. Assim como nas cidades, algumas práticas no campo podem gerar muitos danos ao meio ambiente. Vocês sabiam disso? É verdade. Então, a questão principalmente do desmatamento. O que é desmatamento? É realizado em muitos lugares para abrir espaço para novas áreas de cultivo e de pastagem. Isso mesmo, olha só. É realizado em muitos lugares para abrir espaço para novas áreas de cultivo e de pastagem, não é? Então, é isso que acontece. Tem a natureza, né? Tem questão de florestamento, né? Onde existe a floresta, e aí eles abrem aquele espaço ali para fazer, como é que eu posso dizer, eles fazem ruas, não é? Para dar acesso a outros lugares. A gente vê muito isso na televisão, né? Nessa reportagem, que eles fazem isso para chegar a um determinado local e vai abrindo ali um espaço, né? Para chegar num determinado local com mais facilidade, né? Eles dizem que é com mais facilidade, mas enfim, dessa forma, o que acontece? Muitas espécies da fauna e da flora são prejudicadas quando existe o quê? Aquela floresta lá, né? Existe não só as árvores, mas existem os animais, não é verdade? Então, prejudica tanto um quanto o outro. Então, o que é fauna e o que é flora? Então, acima aqui no teu livro, ó, tá? Nessa partezinha roxa aqui, ó. Dá uma lida aí. Você vai ver o que é fauna, né? Que é um conjunto de animais que vivem em um determinado espaço. Fauna como é que eu posso dizer? Se relaciona aos animais, ok? E flora é um conjunto de espécies de vegetais, tá bom? Flora já é falando sobre as plantas, certo? Que vive também no espaço. Então, onde a gente encontra a fauna e a flora? Nas florestas, que é onde acontece o que? O desmatamento, não é verdade? A gente viu na reportagem que
Quando há desmatamento, os bichinhos, não é verdade? Os animais saem correndo, muitos animais são mortos. Por quê? Por conta do desmatamento, o corte ilegal das árvores, da madeira, não é verdade? Então, isso é desmatamento, certo? Então, vamos lá. O que acontece? Continuando aí. Fauna e flora. Local são destruídos, tanto pela derrubada das árvores, que muitas vezes são usadas na comercialização ilegal da madeira, tá vendo? Quanto pelas queimadas que prejudicam o solo e poluem o ar. É exatamente isso que eu acabei de falar, né? Tudo isso é prejudicial. Então observa aí nas imagens que você tem aí. Retirada da vegetação para comercialização da madeira. Essa primeira imagem aí, tá certo? A segunda, área de vegetação sendo devastada por queimadas. Olha só, pessoal. Então, é isso que acontece, que o desmatamento também causa outros problemas. O aumento da erosão é um deles. Quando a vegetação é retirada, o solo fica desprotegido, totalmente desprotegido, sujeito à ação das águas da chuva e dos ventos. Assim, o solo vai se desgastando e nela vai surgindo o quê? Buracos, né? Eu não sei se você já conseguiu ver um solo dessa forma, quando chove, a água vem desgastando tudo e o solo fica ali cheio de buracos, não é verdade? Então, isso muitas vezes é que acontece pela ação do homem, né? A água das chuvas e a ação dos ventos carregam as partículas do solo, que podem ser depositadas no fundo dos rios, causando o assorreamento. Esse assorreamento aí, o que significa? É um acúmulo de sedimentos que reduz a profundidade dos rios e inclusive altera seus recursos, resultando na diminuição dos peixes e na dificuldade da navegação. Então observa aí, pessoal. Vocês observam aí, tem duas imagens, certo? Logo aí abaixo, que é uma erosão do solo em uma área de pastagem. Essa primeira imagem aí. A segunda é a parte assorreada do rio. Olha o que acontece, certo? Porque isso é um acúmulo de sedimento que reduz a profundidade do rio, ok? Então, continuando, na página 13, a gente vai continuar com algumas imagens aí, ó. Observa, uma outra prática prejudicial ao uso do agrotóxico com muita frequência ou de forma inadequada. Essa prática prejudica o ambiente, exatamente como vocês veem aí na imagem, né? São o uso do agrotóxico. Os agrotóxicos contaminam as águas, o solo, os alimentos, além de causar danos à saúde das pessoas que os aplicam, se elas não usarem proteção adequada e não tomarem as precauções necessárias. Olha só. A contaminação também não fica só restrita somente no local onde os agrotóxicos são aplicados. Ela atinge os rios e o lençol freático, contaminando os recursos hídricos. Olha só, a próxima imagem mostra aí uma área de garimpo. Outra forma de poluição dessas águas e do solo no espaço rural pode ocorrer pela prática do garimpo, em que os materiais retirados são despejados na água e no solo de forma inadequada. Então, pessoal, é isso que acontece, não é verdade? Esses problemas ambientais, a gente acha que é uma bobagem, não é? Mas não é. Tudo prejudica. Aquilo que a gente retira da natureza de forma inadequada prejudica não só a natureza, mas também ao ser humano, não é verdade? Então a gente precisa saber disso aí, ter conhecimento, a gente poder também preservar, cuidar no espaço onde eu moro, tá certo? Na nossa rua também, a gente precisa ter esse cuidado, tanto na higienização, na limpeza também do nosso bairro. Ah, porque eu moro na minha rua, posso jogar todo tipo de papel, não é? E aí o que acontece? Joga um saquinho de pipoca, joga qualquer coisa na sua rua e quando chove, aquele papel vai para onde? É um bueiro que tem ali abaixo, vai ficar entupido e aí vai causar o quê? Dano ao seu bairro, não é verdade? Então a gente precisa cuidar do nosso espaço, daquilo que Deus nos deu, principalmente da nossa natureza. Então a gente vai fazer o seguinte, depois desse momento, vocês vão responder essa atividade do jogo rápido, tá certo? Temos aqui abaixo ó, a questão número 1, tá bem? E vocês vão responder a letra A, B e C, que fala justamente sobre esses problemas, né, causados
dentro do ambiente do campo, tá certo? Além dessa atividade, vocês vão vir também para a página, deixa eu ver, página 18, tá? Na página 18, vocês vão responder essa questão aqui. Na verdade, a gente já fez, não foi isso? A gente ficou faltando fazer a correção, foi isso? Então, vamos lá, que eu vou deixar para vocês fazerem essa daqui, das próximas páginas. Vamos fazer a correção, então? Vamos lá. Como foi que ficou a tua resposta na página 18, na matéria de Geografia? Complete corretamente as frases a seguir. As pequenas propriedades rurais possuem culturas de diferentes produtos. Essa prática é conhecida como o quê? Policultura. Se você fez assim, está correto. B. Em grandes propriedades, o que ocorre normalmente é o predomínio de um único cultivo, que abrange extensas áreas. Essa prática é conhecida como monocultura. Corrija aí o teu, se por acaso você errou. Letra C. A é a atividade econômica que tem como objetivo a criação de animais. Qual é? A pecuária, certo? Pronto, ainda a letra C, é o primeiro tracinho. Nessa atividade são criados vários tipos de rebanhos, como, aí vocês vão colocar aí, pode ser na mesma ordem que o meu? Não, se você colocou em ordem diferente não tem problema, desde que seja o que eu falei, tá certo? Vamos lá. O meu eu coloquei assim, ó, bovinos, equinos, suínos, caprinos e aves. Terminou assim. Se você colocou o contrário, sem problemas, tá? Mas desde que estejam todas essas palavras que eu acabei de dizer. Vou repetir. Bovinos, equinos, suínos, caprinos e aves. Cada um em um tracinho. Letra D. A pecuária é aquela na qual os animais são criados em confinamento. Quem é? A intensiva. Colocou? Muito bem. Letra E. A pecuária é aquela na qual o gado é criado livre. Qual que é? Extensiva. Quem colocou assim está correto. F. De acordo com a origem do produto, o extrativismo pode ser o quê? Vegetal, animal e mineral. Muito bem. Verdadeiro ou falso? Esse aí a gente não marcou, não foi? Foi só a questão de número 1. Também a questão do número 3. Vamos lá. Relacione cada atividade econômica do campo com a respectiva foto. Vamos lá, primeira foto, você colocou o quê? Pecuária, tá certo. Quem colocou prestação de serviço na segunda imagem, tá correto. A última imagem, agricultura. Abaixo, agroindústria, tudo juntinho, tá? Agroindústria. A próxima aí da senhora com a tomate aí é comércio. E a última é extrativismo. Se você fez assim, parabéns. Esse não foi? Vamos lá. Pronto, aí agora você vai responder na página 20 a questão número 5. Marca aí com lápis. E você também respondeu em casa, foi a questão do número 6, não foi? Pronto, tem uma manchete aí, ó. Aí tá perguntando aí, em que consiste a agricultura familiar? Aí você deu a definição aí, né? Atividade realizada pela família que reside e trabalha no campo. É a agricultura familiar, que a gente já falou sobre ela. E por que a agricultura familiar é importante? Porque é por meio dela que é produzida a maior parte dos alimentos consumidos no dia a dia dos brasileiros. Lá no livro, no conteúdo, tem essa definição. Então, se você fez assim, está correto, ok? E essa outra que você é para fazer no caderno, ok? Então, você vai responder a questão número 5 e a primeira questãozinha que eu falei lá do jogo rápido na disciplina de Geografia, que é na página 13, tá certo? Então, a gente vai ficar por aqui da atividade, né, da aula de Geografia, ok? Bom, pessoal, agora vamos dar continuidade, agora com a aula de português. Isso mesmo. Vamos lá, a gente vai continuar que a gente estava falando sobre anúncio publicitário, não foi isso? Foi sim. Espero que vocês tenham gostado e tenham realizado as atividades direitinho. Mas vamos lá, abre aí na página 48, tá? Vamos fazer
uma revisão, né? Uma retomada do que a gente já falou na aula anterior, certo? Então vamos lá, preste atenção aí no jogo rápido e temos aqui, ó, certo? Na página 48, a gente tem, que eu pedi para vocês responderem as questões abaixo, referente ao anúncio, não foi isso? Bom, e eu quero falar para vocês também sobre a página 49, certo? Ok, vamos lá. Relembrando, né, a estrutura do anúncio publicitário. Vamos lá. Geralmente o anúncio publicitário é formado por alguns elementos, tem a sua característica, como todos os gêneros têm suas características e finalidades, certo? Então vamos lá. O primeiro, título, né? O que é o título? Frase curta que resume o texto publicitário. B, tem que ter o texto, informações que podem desenvolver a ideia do título ou apontar características do produto. C, imagem, texto não verbal que chama a atenção do consumidor e que auxilia na persuasão. E a letra D, logotipo, desenho ou representação gráfica que caracteriza a marca, o produto e a empresa. E por fim, o slogan, frase curta que resume as características de um produto, é de fácil memorização e se repete nos anúncios de um mesmo produto, ok? Então vamos lá. Aqui abaixo diz assim, esse gênero textual é bastante flexível e pode apresentar variações em sua elaboração. Ou seja, a pessoa que vai criar, né, um anúncio publicitário, ele vai criar de acordo com o que ele achar melhor, certo? Tem alguns anúncios que não vai ter lá um título, certo? Mas vai ter que ter um texto, vai ter que ter uma imagem, um logotipo, o slogan, né? Então, é muito particular, né? Da particularidade da pessoa que vai criar o seu anúncio, certo? Então, vamos lá. Por exemplo, há pequenas publicitárias em que o título não aparece. Olha só o que eu acabei de falar. E em outras que não apresentam imagem. É verdade. Há também algumas que têm um texto que expõe a ideia central do produto anunciado. Só no texto já diz tudo ali, fica bem claro e fácil de compreender, certo? Então, observa bem que nesse anúncio aqui, ó, das Havaianas, né, do sapatinho Havaiana, a gente não vai encontrar um título aqui, ó, né? Na verdade, ok? O que a gente pode encontrar aqui, certo? A gente vai encontrar o slogan. O que é o slogan, tia Jeana? Onde é que ele está? Aqui, ó. Aqui, ó. Todo mundo usa, né? Quando passa na televisão esse anúncio publicitário, né? Havaianas, todo mundo usa, né? A gente já fica logo na mente. Então, isso é o slogan que eles usam para chamar a atenção, né, do consumidor, das pessoas, certo? Então, esse é o slogan de onde? Desse anúncio publicitário aqui. E depois a gente tem as imagens, né? Várias imagens que a gente já colorida aqui no nosso anúncio. O texto, que é esse daqui, ó, que está falando sobre ele, ó. Deixa o pé coberto, mas o espírito continua soltinho, soltinho. Havaianas, né? Então, esse é o título do anúncio. E também nós temos aqui a imagem e o logotipo, certo? Ó, aqui o logotipo que é quem? O sapatinho, certo? Deu para entender, não foi? Muito bem. Então, vamos lá. Respondendo aqui a questão do jogo rápido. Que tal montar um glossário com algumas palavras desse texto? Procure o significado dos vocábulos a seguir e escreva-os considerando o contexto em que estão inseridos. Vamos lá. Espírito, vocês colocaram o quê? Procuraram lá no glossário. E aí? Quem colocou alma? Tá correto, né? Outra dia eu coloquei outra coisa. Bom, desde que esteja se referindo ao contexto, né, do que está se pedindo aqui. Solado significa o quê? A sola do calçado, não é verdade? Se a gente for procurar lá no glossário, ou então lá onde no dicionário a gente vai encontrar o que significa solado, né? Sola do sapato. C, original, o primeiro que não segue nenhum modelo, certo? É original, certo? É algo que é primeiro, foi criado único, certo? É o original, não tem vários tipos de marcas aí, mas tem a original, não é verdade? Tem muitas falsificadas, certo? 2, um texto publicitário tem a intenção de convencer as pessoas a comprarem um produto ou um serviço ou uma ideia. O que quer dizer uma ideia? Uma ideia é a noção de adesão a uma proposta, né? Vamos supor, para causar com que alguém
se interesse em adquirir aquele produto, certo? Qual é o argumento, ou seja, a informação usada para convencer o leitor a adquirir o que está sendo anunciado? Aí está perguntando aqui, né? Qual é o argumento, ou seja, a informação usada para convencer o leitor a adquirir o que está sendo anunciado aqui nesse anúncio publicitário. E aí, o que vocês colocaram? O argumento é, mesmo cobrindo o pé, o calçado continua sendo confortável igual a um chinelo. Ou se você quiser colocar que deixa o pé coberto, mas o espírito continua soltinho, soltinho. Fica seu critério, não vai estar errado, tá certo? Isso é apenas uma proposta do livro. Mas se você fez que a intenção do argumento foi essa aí, você também está corretamente, tá bom? Vamos lá. Vamos para a parte agora gramatical, certo? Vamos lá? Preparados? Vamos lá. Na verdade, também a gente vai recordar, né? É tudo uma revisão. Do quê? Da sílaba tônica. Olha aí, ela está acompanhando a gente até este momento. Vamos lá. E a gente já vê aí um anúncio publicitário. Ó. Esse aí, ó. O Cascão, não é verdade? O Cascão está aí correndo com medo de alguma coisa. Né? O que vocês acham que o Cascão está com medo do quê? Será que é de banho? Né? Provavelmente. Mas vamos lá. Leia este anúncio publicitário. Temos aí, informe publicitário. O que é mais rápido? O Cascão fugindo da chuva ou preparar o missim da turma da Mônica? E aí, o que vocês acham? Aí, então, nós temos aí, prático, gostoso e divertido, missim miojo. Então, vamos lá. Presta bem atenção aí, tem todos os elementos, né, de um anúncio publicitário. Então, abaixo, vocês vão ver o seguinte. Leia as palavras a seguir, retiradas do anúncio. E observe as sílabas destacadas. Vamos ler? Cascão, gostoso, Mônica. Vou ler de novo. Cascão, gostoso, Mônica. Então, prestou atenção? Na pronúncia, eu falei as sílabas mais fortes em cada palavra, não foi? Então, está aí destacado em negrito. Cão, tó e mó, certo? Cada uma delas está destacada. Elas são chamadas de quê? Sílabas tônicas, ok? Vamos para a próxima página. Como você já aprendeu que as sílabas pronunciadas com mais intensidade são chamadas de sílabas tônicas, certo? As demais sílabas são pronunciadas de forma mais fraquinha, então elas são chamadas de sílabas atonais. Isso mesmo. Sílabas tônicas são as mais fortes e as mais fracas, atonais, certo? Lembre-se que toda palavra tem apenas uma única sílaba tônica. Não esqueça, nenhuma palavra possui duas ou mais sílabas tônicas, só tem uma, tá certo? Nas palavras analisadas, a sílaba destacada é a mais forte, portanto, trata-se de quê? Da sílaba tônica. Para localizar a sílaba tônica, é necessário contar as sílabas das palavras, começando sempre pelo fim da palavra, certo? Assim, a palavra pode ser classificada em oxítona, paroxítona e proparoxítona, conteúdo que a gente já viu nas aulas anteriores. Vamos lá. Oxítona, quando a sílaba tônica for a última, só para a gente fixar melhor. Paroxítona, quando a sílaba tônica for a penúltima. E proparoxítona, quando a sílaba tônica for a antepenúltima, ok? Então, independente do número de sílabas que a palavra apresentar, a sílaba tônica será a última, a penúltima ou a antepenúltima. A próxima palavra bem como paralelepípedo, certo? Mas vai começar sempre do final e vem, certo? Então, vamos lá. Tem 3 palavrinhas aí. Eu quero que vocês respondam aí, tá certo? Nós temos aí macarrão, gostoso e Mônica. Então, classifica aí quanto a posição da sílaba tônica. Como é que ela é chamada, tá? Macarrão. Me diz aí qual é a sílaba forte dessa palavra? Rão. E ela é classificada como oxítona. Por quê? Porque ela é a última. Então, escreve aí. Oxítona. B. Gostoso. Quem é a sílaba forte? To. Então, ela é chamada de quê? Paroxítona. Põe aí na linha. Na próxima, Mônica. Quem é a sílaba tônica? Mon. Até porque está acentuada, certo? Então, ela é chamada de quê?
proparoxítona. Então, é última, penúltima e antepenúltima. Faz sempre isso, começa de trás para frente, tá certo? Então, vai ficar fácil para você classificar. A situação das palavras proparoxítonas. Vamos continuar. Além do vocábulo mônica, outro termo usado no anúncio é classificado como uma proparoxítona. A palavra prático, acentuada também, certo? Aí, primeiro pontinho aí. O que essas duas palavras têm em comum em relação à sílaba tônica? E aí, me responde. Pensa. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Pensou? Então, vamos lá. Coloca aí nessa linha. As duas palavras têm a antepenúltima sílaba mais forte e elas são o quê? Acentuadas. Pode colocar isso. Próximo pontinho. O que essas duas palavras têm de diferente em relação à sílaba tônica? Bom, ela tem algo igual, né? Que as duas palavras têm a antepenúltima sílaba forte e são acentuadas. E agora, o que elas têm de diferente? O acento circunflexo e a outra, acento agudo, ok? Uma tem acento circunflexo e a outra acento agudo. Põe aí. Agora, observe essas outras palavras proparoxítonas. O que pode perceber nessas palavras? Dá uma lida aí, tem aí nesse quadrinho, tá? Dá uma lida aí. Tem dúvidas, plástico, médico, lâmpadas, relâmpago, gráfico e ângulo. O que a gente pode perceber nessas palavras? Que todas são acentuadas e pode levar acento agudo ou circunflexo. Coloca aí nessa linha. Todas são acentuadas e pode levar acento agudo ou circunflexo. Só isso. Logo abaixo, todas as paroxítonas, aliás, todas as proparoxítonas são acentuadas no singular ou no plural. A gente falou isso também. E pode receber acento agudo ou circunflexo. Então, mais aqui adiante, tem um jogo rápido que você vai responder essa daí, tá certo? Não vou responder com vocês agora. Vocês vão responder, separar as sílabas em sílabas e sublinhe as sílabas mais fortes e classifique quanto à sua posição. Quanto ao oxítona, faz aquela regrinha lá. Depois que você responder esse jogo rápido, você vai vir para as próximas páginas, aqui de atividades. Bom, vamos treinar sobre a questão do anúncio publicitário, tá certo? Página 59, pega o lápis e marca aí que eu vou dizer quais são as questões que você irá responder. Primeira questão, ok? Página 59. Na página 60, você vai responder, marca aí, questão 2, 3, 4. Na página 61, você vai responder também essa daqui, tá certo? Toda ela. Deixa eu ver se tem mais. Tem na página 702. Você vai responder a questão 11 só, tá bom? Só essa questão aí, tá certo? Próxima aula a gente faz a correção. Grande beijo, fica com Deus e tchau, tchau.